Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula é de Física, é a nossa aula de número 18 e o tema da aula de hoje é Acústica. Pessoal, então acústica. Nós temos que o som é uma onda mecânica, tridimensional e longitudinal. A frequência audível vai de 20 Hz a 20.000 Hz. Como características do som, nós temos altura, intensidade e timbre, que vamos ver mais detalhadamente na aula de hoje. Nós temos o limiar da dor para o ouvido humano, que é de 120 decibéis, e o limiar da audibilidade, que é a mínima intensidade audível, que é de 0 decibéis. Vamos para a primeira característica do som, altura. É uma propriedade relacionada com a frequência e que nos permite classificar o som como agudo ou grave. Quanto maior a frequência, mais agudo é o som, e quanto menor for a frequência, mais grave é o som, beleza? Pessoal, então falar para diminuir a altura do som está errado, beleza? Que é diminuir a altura do som é deixar o som mais grave. E aumentar a altura do som é deixar ele mais agudo, beleza? O som mais agudo seria mais ou menos da voz das mulheres, beleza? Que geralmente é mais agudo do que a voz dos homens. Geralmente a voz dos homens é mais grave, beleza? Geralmente. Existem exceções, mas geralmente as vozes das mulheres é mais agudo e as vozes dos homens é mais grave. Intensidade relaciona-se com a energia transportada pela onda sonora e é o que nos permite classificar o som como forte ou fraco. A intensidade também depende da amplitude da onda. Um som com maior amplitude é um som mais forte, enquanto um som com amplitude pequena é um som fraco, beleza? Então, pessoal, se a gente quer que o som fique mais, por assim dizer, fraco, né? O certo é a gente pedir para diminuir a intensidade do som, beleza? Então aqui nós temos o som com uma amplitude maior, né? Com maior intensidade, e aqui nós temos o som com uma amplitude menor, com menor intensidade. Lembrando que a amplitude vai do ponto médio até a crista ou do ponto médio até o vale, beleza? Então aí mais um conceito. Timbre é a característica que permite ao ouvido distinguir sons de altura e intensidade iguais produzidos por instrumentos diferentes, gerando formatos de ondas diferentes. Por exemplo, ao se tocar a nota Dó em uma flauta e em um piano, mesmo que se toque da mesma altura e mesma intensidade, eles produzirão sons diferentes, beleza? Então aqui a gente tem, por exemplo, a mesma nota musical no diapasão, a mesma nota da flauta, a mesma nota na fala humana e a mesma nota no violino, com a mesma intensidade e com a mesma altura, porém eles terão formatos de onda diferentes. O que nos distingue o que ou quem está emitindo o som é o timbre. Pessoal, agora vamos ver alguns fenômenos físicos relacionados ao som. Então nós vamos ver difração, eco, reverberação, efeito Doppler e ressonância. Vamos começar pela difração. Difração é um fenômeno que acontece quando uma onda encontra um obstáculo. Agora vamos ver outro fenômeno, que é o eco e a reverberação, que são dois fenômenos sonoros causados pela reflexão do som. Podemos dizer que o eco é o som refletido que é percebido com um intervalo de tempo suficiente para ser distinguido do som original. Quando o intervalo de tempo não é suficiente para distinguir o som refletido do original, temos o efeito de reverberação. Pessoal, então um exemplo de difração seria o que permite uma pessoa que está na sala ouvir o que foi falado no quarto, beleza?
já que na difração ocorre o encurvamento de uma onda quando ela encontra um obstáculo. Então, quando a pessoa fala no quarto, ele emite uma onda que, ao sair pela porta, vai sofrer um encurvamento que vai chegar até o ouvido da pessoa que estiver na sala. No eco nós temos o exemplo quando uma pessoa fala em uma caverna. A pessoa fala, vai chegar até a parede da caverna, o som vai ser refletido pela parede e vai chegar novamente na pessoa, beleza? Lembrando que no eco, o intervalo de tempo entre a fala e o som refletido é maior que 0,1 segundos. E na reverberação é menor que 0,1 segundos. Por isso que na reverberação nós não conseguimos distinguir o som original do som refletido, beleza? Um exemplo de reverberação seria em um comício. Em um comício, às vezes, a gente ouve um pouco da reverberação devido ao intervalo de som entre o som refletido e o som original ser menor que 0,1 segundos. Efeito Doppler é um fenômeno físico observado nas ondas quando emitidas ou refletidas por um objeto que está em movimento com relação ao observador. Então, por exemplo, pessoal, quando a gente está na rua e ouve uma ambulância, quando a ambulância vem chegando perto da gente, a gente ouve o som mais agudo. E quando a ambulância está se afastando, a gente ouve o som mais grave. Então, esse seria um exemplo de efeito Doppler. Ressonância. A ressonância acontece quando a frequência de uma fonte de oscilação coincide com a frequência de oscilação natural de um corpo. Pessoal, então, como exemplo de ressonância, nós temos que alguns cantores líricos conseguem emitir um som com a mesma frequência de oscilação natural de uma taça de cristal. Então, se esse cantor lírico continuar emitindo esse som com a mesma frequência de oscilação natural da taça de cristal, os átomos da taça de cristal vão começar a vibrar cada vez mais até chegar a um ponto que a taça de cristal acabará quebrando, beleza? Então, aí seria o exemplo de ressonância. Exercício 1. O som é a propagação de uma onda mecânica longitudinal apenas em meios materiais. O som possui qualidades diversas que o ouvido humano normal é capaz de distinguir. Associe corretamente as qualidades fisiológicas do som apresentadas na coluna da esquerda com as situações apresentadas na coluna da direita. Então, aqui seria a coluna da esquerda e aqui seria a coluna da direita. A sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é... Então, vamos lá. Abaixar o volume do rádio ou da televisão. Tem a ver com intensidade, beleza? Distinguir uma voz aguda de mulher de uma voz grave do homem. Tem a ver com a frequência. Então aqui a gente sabe que a resposta da questão é a alternativa B. Distinguir sons da mesma altura e intensidade produzido por vozes de pessoas diferentes. Tem a ver com timbre. Distinguir a nota dó emitida por um violino e por uma flauta. Também tem a ver com timbre. Distinguir as notas musicais emitidas por um violão. Aí tem a ver com a frequência, beleza? É o mesmo instrumento musical, só que ele está apenas emitindo notas musicais diferentes. Tem a ver com a frequência. Já que quanto maior a frequência, mais agudo o som vai ser. Quanto menor a frequência, mais grave o som vai ser. 2. A respeito das características fisiológicas do som, marque a alternativa falsa. A intensidade sonora está relacionada com o volume, verdadeiro. B. O som alto é um som agudo de alta frequência, verdadeiro também. C.
A característica que permite distinguir sons de fontes distintas, mesmo que emitam ondas sonoras de mesma intensidade e frequência, é o timbre. Verdadeiro. D. Quanto maior a frequência do som produzido por uma fonte, mais grave o som será. Aqui está errado. É mais agudo o som será. Quanto maior a frequência do som, mais agudo será ele. Então, D está errado. E. O limiar da dor para o ouvido humano é de 120 decibéis. Verdadeiro. 3. Um homem caminhando por uma floresta para a 200 metros de um paredão de pedra que possui 150 metros de altura. Ao dar um grito, ele percebe o eco das ondas sonoras em aproximadamente 1,18 segundos. Sabendo disso, determine o valor aproximado para a velocidade do som naquela região. Pessoal, então nós temos que velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, beleza? Então nós temos que a velocidade vai ser igual a 200 metros vezes 2, né? Dividido por 1,18 segundos. Daqui vai ser 200 porque nós temos que a distância do homem até o paredão é 200 metros, só que o som vai e volta. Então, quando ele vai é 200 metros, e quando ele volta é mais 200 metros. Então, vai ser 400 metros no total. Então, velocidade é igual a 400 dividido por 1,18. Então, velocidade é igual a 338,9 metros por segundo. Então, a melhor alternativa é a alternativa A. 4. A figura representa esquematicamente as frentes de ondas de uma onda reta na superfície da água, propagando-se da região 1 para a região 2. Essas regiões são idênticas e separadas por uma barreira com a abertura. A configuração das frentes de onda observada na região 2, que mostra o que aconteceu com a onda incidente ao passar pela abertura, caracteriza o fenômeno da difração, beleza? Então, a melhor alternativa é a alternativa C. 5. Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por intervalo de tempo. E próximo da situação de completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta o comportamento como ilustrado nas figuras. Então, seria esse comportamento aqui, beleza? Sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, também pode se comportar dessa forma. Seria através do fenômeno de difração. Em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto? A. Ao se esconder atrás de um muro, o menino ouve a conversa de seus colegas. Então seria a alternativa A, que seria o fenômeno de difração. B. Ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição do seu próprio grito. Então, que seria o fenômeno do eco. C. Ao encostar o ouvido no chão, um homem percebe o som de uma locomotiva antes de ouvi-la pelo ar. Então, pessoal, nós temos que o som se propaga mais rápido quando as moléculas estão mais juntas. Beleza? Então, a velocidade do som é mais rápida no sólido, depois no líquido, depois no gasoso. Já que no sólido, as moléculas estão mais pertas. No líquido, elas estão um pouquinho mais afastadas. Nos gases, elas estão muito mais afastadas. E no vácuo, não tem molécula nenhuma. Então, o som não consegue se propagar no vácuo. A velocidade de propagação também tem relação direta com a densidade. Quanto maior a densidade de um corpo, maior a velocidade de propagação. E quanto a menor a densidade de um corpo, menor a velocidade de propagação. D. Ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe o som mais agudo do que quando aquela se afasta. Então, esse daqui é o efeito Doppler. E, ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com que uma taça de cristal se despedace. Então, E seria o fenômeno da ressonância. Então, a melhor alternativa é a alternativa A, que é o fenômeno de difração. Aqui também o fenômeno de difração, formando um D aqui de difração.
forçando a barra, né, pode falar que está formando aqui um D de difração. Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.